Isaías capítulo 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não há vez de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Assíria. E todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 siclos de prata será para as sarças e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Isaías capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta do homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote, a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salar-Hasbaz.
Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim, com filho de Remalias, portanto eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperai ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus. E olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Isaías capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao povo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e do seu reino para o firmar, e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar.
Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus e devorarão a Israel, a boca escancarada. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos. E toda a boca profere doidices, e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome. Se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu próprio braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos serão contra Judá. Com tudo isto, não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão.